Meus irmãos, hoje nós vamos fazer a quarta e última exposição na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu quero ministrar no capítulo de número 4 e quero fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. Filipenses, capítulo 4, do 1 ao 9. Nós temos sido muito edificados nessa carta do apóstolo Paulo, temos aprendido muitas coisas com o apóstolo. Na primeira mensagem, para a igreja recordar, nós falamos sobre irmãos feitos na angústia, nós falamos sobre o sentido ou a razão da verdadeira alegria que é Jesus Cristo. Na segunda mensagem, nós falamos sobre a humildade na unidade da igreja. E a base que nós usamos foi exatamente a inferência de Paulo, a afirmação de Paulo, de que Cristo mostrou humildade quando encarnou, deixou a sua glória e nasceu entre nós. E a terceira mensagem foi sobre como cultivar os frutos do Espírito. E Paulo recomendou aos irmãos que permanecessem firmes no Senhor e combatessem os judaizantes. Hoje eu quero falar sobre o tema Cristo cuidando de nós. Cristo cuidando de nós. Filipenses, capítulo 4, verso 1 ao 9. Diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Hoje em dia existe uma confusão muito grande no que diz respeito à expressão eu creio em Deus. Eu acho muito difícil, embora tenha se propagado aos quatro cantos que o ateísmo tem crescido, mas eu acho muito difícil você encontrar um número significativo de pessoas nas ruas da cidade, se você sair perguntando a elas se elas creem ou não em Deus. Eu acredito, por sermos um país de predominância cristã, a maioria das pessoas, ainda que não praticantes de uma religião, eles vão dizer que sim, eles creem em Deus. Eles vão dizer, não, eu creio em Deus. Mas há uma diferença entre a fé que crê e a fé em quem se crê. E este tem sido a batalha dos teólogos ao longo da história da igreja, de diferenciar entre a fé que crê e a fé em que se crê. A primeira, geralmente, é associada a uma disposição mental que apenas afirma crer em Deus. As pessoas dizem assim, eu creio, mas não está associado ao seu comportamento. Diz que crê, mas os seus atos não revelam que ele crê em Deus. Não há parâmetros, não há diretrizes, não há princípios, não há regras, não há um meio para que a pessoa consiga revelar se de fato ela crê em Deus ou não. A segunda já é uma fé que tem um conhecimento como base, um alicerce,
onde está fundamentado a sua fé. Aqui no caso, Cristo. Então, aquele que crê corretamente no Cristo revelado no Evangelho, ele demonstra através da sua vida, dos seus atos, o seu testemunho, que realmente a sua fé é verdadeira. Porque Deus está presente e Deus cuida de nós. Então o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele entende que aquela igreja é fruto do plano eterno de Deus em redimir o seu povo. Paulo tem essa consciência. Ele sabe que foi Deus quem o levantou para o apostolado, foi Deus que o capacitou, foi Deus quem o dirigiu para que ele estivesse na cidade de Filipos, para que ele plantasse uma igreja naquela cidade. E quando ele começa a receber as notícias daquela cidade, ele está alegre, embora sabendo que há muitas dificuldades, porque ela não era um paraíso. Os irmãos estavam sofrendo algumas dificuldades, haviam alguns problemas presentes na igreja, algum tipo de tensão, problemas de relacionamento, mas ele entende que Deus tem um propósito na vida dele e na vida daquela igreja. E ele então está ciente de que Deus está cuidando do seu povo. E partindo desse pressuposto da consciência de Paulo, de que é Deus que chama um povo e que cuida desse povo, nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Partindo desse pressuposto, eu quero analisar aqui com a igreja algumas recomendações do apóstolo Paulo que nós conseguimos ver claramente neste último capítulo da carta aos Filipenses. Várias recomendações. A primeira recomendação, no verso 1, é que nós devemos estar firmes no Senhor. E ele nos estimula a isso, fazendo a seguinte afirmação. Notem, ele diz que a igreja é a sua alegria e a sua coroa. Ele sabe que há problemas na igreja. Ele ouve a respeito dos problemas de relacionamento, ele sabe que tem hereges tentando confundir os irmãos, os judaizantes, querendo fazer os irmãos deixar o princípio do Evangelho, a simplicidade do Evangelho e voltar às práticas do Antigo Testamento. Ele sabe disso. No entanto, ele não diz que aquela igreja é uma tribulação. Ele não diz assim, vocês são terríveis, vocês são insuportáveis, vocês me causam espanto, vocês me causam dor, eu fico irritado com vocês. Não, ele diz, vocês são a minha alegria e coroa. Paulo está usando aqui a imagem vívida de um atleta. Os atletas nas Olimpíadas, eles corriam ou participavam de algum tipo de esporte. Quando eles ganhavam aquele esporte, sob os aplausos dos que viam, eles eram coroados. Eles recebiam um arco, uma coroa, uma espécie de tiara. E aquilo era vibrante para o atleta, era o momento, o auge da sua alegria, porque ele havia conquistado alguma coisa. Paulo está ciente de que mesmo havendo problemas na igreja, essa igreja é a sua alegria e a sua coroa, porque era o fruto do seu trabalho. Ele plantou uma igreja lá. E mesmo com as dificuldades, é a igreja que ele plantou. Então Deus estava cuidando dos irmãos e ele entende que o fato daquela igreja ainda permanecer, e ele começa a sua carta chamando os irmãos de cooperadores, ou seja, aqueles que trabalham juntos, e ele entende que esses irmãos são a recompensa das suas fadigas, dos seus sofrimentos, porque ele está preso e ele está feliz por causa disso. E uma outra afirmação que a gente consegue ver é quando ele diz assim, estai assim firmes no Senhor. Notem que nos capítulos anteriores, nós percebemos que haviam pelo menos 2 problemas que afetavam aquela igreja. O primeiro problema era a heresia. Falsos ensinos que queriam entrar pelas portas da igreja. Nós também sempre devemos estar alertas contra o falso ensino. Isso é um perigo. A igreja sempre deve se prevenir e estar vacinada pelo Evangelho para que os falsos ensinos não entrem no arraial cristão. Nós sempre seremos tentados
Haverá sempre essa pressão de falsos ensinadores querendo trazer novidades para a igreja. Por isso que Paulo diz assim: eu não me canso de reafirmar as mesmas coisas. Então a gente não precisa de novidade. Nós precisamos da palavra de Deus, da mesma e antiga e sempre permanente palavra de Deus. Um outro problema era a desarmonia entre os irmãos. Alguns irmãos estavam vivendo uma espécie de desajuste. Eles não estavam se entendendo. Por alguma razão, eles não conseguiam conviver de maneira harmoniosa. Então, haviam problemas dentro da igreja, problemas de relacionamento, que dificultava a convivência dos irmãos, e haviam problemas de fora da igreja. Pessoas querendo trazer um novo ensinamento. A igreja enfrenta esse tipo de problema, interno e externo. Dentro, tensões nos relacionamentos. Externo, tentativa de trazer um novo ensino. A cada dia surgem novos ensinos, novos movimentos. E a igreja tem que estar sempre prevenida. Por isso, ele usa a palavra estais firmes. E é interessante que a palavra que Paulo utiliza aqui é uma palavra que geralmente se aplica a um soldado que permanece firme diante do ataque do inimigo. A cidade de Filipos era uma cidade de predominância romana. Os veteranos de guerra estavam lá. Eles estavam acostumados com essa linguagem. Eles estavam acostumados com os soldados. Então, eles entendiam quando Paulo dizia assim: olha, permaneçam firmes, não desanimem, mantenham o posto, mantenham a posição, resistam aos ataques do inimigo. Mas quais as razões para permanecer firme? Que a gente consegue enxergar aqui no capítulo 4. Aliás, na carta de Paulo, há várias razões. Uma razão que eu quero salientar para os irmãos: causa da nossa herança. Paulo, ele disse lá no capítulo 1, verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, Deus começou uma boa obra em vocês. E se Ele começou, Ele vai aperfeiçoar a um progresso ascendente, crescente, para frente e para cima. Vocês estão crescendo, vocês estão brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então há uma progressão e a causa é a nossa herança. Então Deus nos deu este privilégio. A segunda é a vocação celestial. Porque no capítulo 3, verso 20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por que a igreja permanece firme? Porque a nossa estadia final não é aqui, não é nesta condição de vida, mas numa nova criação. Todo sofrimento, toda luta, toda dificuldade que aqui nós enfrentamos terá um fim. Então, nós temos uma vocação celestial. Também por causa da hostilidade dos falsos obreiros. Lembra? Domingo passado eu citei o capítulo 3, verso 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Há muita gente que tem título de pastor, tem título de apóstolo, tem título de evangelista, tem título de presbítero, mas não são. Podem até ter sido ordenados em alguma denominação, podem até ter passado por algum tipo de ritual, podem até ter feito algum tipo de curso teológico, mas não são. Falsos obreiros, pessoas jactanciosas, gananciosas, amantes do prazer, amantes do dinheiro, pessoas que gostam de seduzir os outros, que gostam de persuadir. E o que tem de crente frágil que se torna presa nas mãos de falsos ensinadores é impressionante. E parece-me que aqui na cidade de Filipos algumas pessoas também estavam correndo esse risco. Por isso que Paulo não se cansa de dizer: guardai-vos, guardai-vos, guardai-vos. Notem que ele usa 3 vezes a mesma expressão. Mas não é só os falsos ensinadores. Há os libertinos também. Há as pessoas que não têm compromisso com Deus infiltrados no meio do povo de Deus.
Porque lá no capítulo 3, verso 18, ele diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, é possível que no nosso meio existam pessoas que não estejam preocupados com as coisas espirituais. Há pessoas cujo objetivo é apenas causar estrago no meio do povo de Deus. Pessoas que não são regeneradas, pessoas que não têm compromisso com Deus. Segunda recomendação de Paulo é que haja harmonia nos relacionamentos da igreja. O versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 4, ele vai focar exatamente sobre o relacionamento, em específico, com duas irmãs que estavam brigando. E ele diz assim: rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ele falou que ele sente alegria pela igreja. A igreja é a sua coroa. Agora ele está dizendo a essas irmãs, possivelmente irmãs que ocupavam algum cargo de liderança, que se esforçaram na pregação do evangelho, porque ele disse que elas tinham o seu nome escrito no livro da vida, mas estas irmãs estão, por alguma razão, se desentendendo, brigando, falando mal. E ele roga a um líder da igreja, que o nome não nos é revelado, para auxiliar na construção de uma ponte relacional aqui. Ele diz para esse irmão ajudar, para que estas irmãs que estão se desentendendo, elas se entendam. E ele usa algo muito interessante, ele diz assim: sintam o mesmo no Senhor. Porque às vezes nós ficamos na defensiva, porque a gente pensa assim: mas foi fulano que me ofendeu, foi ciclano que me ofendeu, e eu não tenho a menor obrigação de perdoar, a menor obrigação de aceitar. E às vezes a gente pensa numa retaliação, num ato de vingança, ou mesmo que não faça, fica esperando alguma coisa ruim acontecer. Paulo está dizendo: sintam o mesmo no Senhor. Se entendam. Se há problema de relacionamento na igreja, é necessário que as pessoas se entendam. Talvez você não consiga viver nos mesmos costumes, não tenha a mesma convivência, não frequente os mesmos lugares, mas isso não significa que você tem que odiar o seu irmão. Você precisa perdoar, você precisa se ajustar com o seu irmão. Então, Evódia, interessante, o nome significa doce fragrância. Sintique, boa sorte. Parece que a irmã cheirosa e a irmã de sorte aqui não se entendiam. Há pessoas assim. Nós temos que nos entender. E ele pede a este companheiro, ele diz assim: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Sabe qual é o principal ministério que nós temos? Às vezes a gente gosta de cantar, gosta de pregar, gosta de ensinar, gosta de tocar um instrumento, gosta de exercer a diaconia, a liderança de um ministério, mas o principal e primordial ministério da igreja é reconciliação. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Se estamos unidos a Cristo, não podemos e não devemos estar desunidos aos nossos irmãos. O relacionamento vertical, relacionamento com Deus, só é possível porque nós temos um relacionamento horizontal, o relacionamento com os nossos irmãos. Então, esta é a recomendação de Paulo. E Paulo não está dizendo aqui que esses irmãos são do diabo, não está dizendo que esses irmãos vão para o inferno, e não está dizendo que esses irmãos aqui não há mais salvação para eles. Paulo, ao contrário, ele diz assim: cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então é possível que crentes de verdade também se desentendam. Mas coração regenerado busca arrependimento e perdão. Uma realidade a respeito da igreja que nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos aqui a réplica da igreja do céu. E no céu não vai haver desentendimento, desajuste entre as pessoas.
É por isso que nós devemos nos esforçar. Terceira recomendação, verso 4, Paulo recomenda que a alegria seja a marca distintiva da igreja. Então, é necessário que aqueles que olhem para a igreja vejam uma marca nela. E a marca é a sua alegria. Por isso ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Alegria aqui é uma ordem, é um imperativo. Ele não diz ser possível, ele diz regozijai-vos, é um mandamento, não é uma recomendação. Estejam alegres. Só que é uma alegria que também não depende de circunstâncias. Porque ele diz, alegrai-vos sempre. E é fato que ninguém tem uma vida uniforme. Não há uniformidade na vida de ninguém, você sabe disso. Há momentos em que a gente está bem, há momentos em que nós estamos mal. Há momentos em que tudo dá certo, há momentos em que as coisas começam a sair do lugar, a vida vira de cabeça para baixo e a gente enfrenta dificuldade, surgem problemas na nossa caminhada. Mas a recomendação de Paulo é, regozijai-vos sempre. Por quê? Porque a fonte da nossa alegria, ela não é circunstancial. A fonte da nossa alegria é uma pessoa, e aqui é Cristo. Por isso ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Então eu me alegro em Cristo, eu me satisfaço em Cristo. A minha satisfação está nele. Ontem eu ministrei uma palestra para casais, o título é Imperfeitos e Felizes. E eu disse assim, duas coisas que nós falamos e que é errado. Casei para ser feliz, errado. Casei para fazer o outro feliz, também está errado. Nós casamos para que Cristo seja glorificado. Então a fonte da nossa alegria não é o outro e nem sou eu mesmo. A fonte da minha alegria no relacionamento é Cristo. Porque até mesmo maridos e esposas decepcionam um ao outro. Mas uma vez que a fonte da nossa alegria, como diz Paulo, é o Senhor, aí não depende de circunstâncias. Nossa alegria é contínua. Porque a vida, ela não é um monobloco, ela não é uma peça igual em todos os lados. A vida é uma espécie de mosaico. E você passa por experiências diferentes, você tem cultura diferente, alguns uma tradição de família, formação diferente, e a vida vai se construindo. Tem uma música de um cantor e compositor chamado Estênio Márcios. O título da música é Tapeceiro, e ele diz assim, nossa vida é obra de tapeçaria, e tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Você já viu um tapeceiro trabalhando no tear? Se você não tem o conhecimento, quando você vê ele trabalhando, você não imagina o resultado final. Mas ele sabe o fim desde o começo. Ele começa a fazer o seu tapete. O que o cantor cita nessa composição, e que eu acho maravilhoso, é que mesmo esse tapeceiro usando cores alegres, vivas, ele usa cores cinzas, escuras. Porque a nossa vida é assim, Deus é o tapeceiro. Ele usa momentos difíceis, amargos, de lágrima, de sofrimento, de solidão, de abatimento, e mistura com momentos de alegria, de felicidade, de realização, de sucesso, de conquista. Mas ele sabe o fim desde o começo. Ele é o tapeceiro. Então a fonte da nossa alegria deve ser cristocêntrica. Jesus é a fonte da nossa alegria. Quarta recomendação do apóstolo Paulo, verso 5, moderação. Ele diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Paulo tem consciência de que é necessário que você tenha controle do seu temperamento. Crente não pode ser uma pessoa explosiva.
Crente não pode agir com impropérios, agir com insultos, com brigas e com xingamentos. Crente não pode falar palavras de baixo calão. Crente não pode falar palavrão. A coisa mais horrível que existe, desagradável, é alguém cujos lábios professam uma fé bíblica, também professam palavras de baixo calão. Paulo diz: seja a vossa equidade notória, que todos os homens ao olhar para você apreciem palavras temperadas com sal, e diz assim: olha, seja notória a todos os homens a sua moderação. Controle-se. Controle-se. Não existe isso assim: olha, eu sou crente, mas o meu braço, a minha mão não é. Isso não existe. Eu sou crente, mas não me tira do sério. Eu sou crente, mas eu não sou responsável pelas minhas atitudes quando eu estou nervoso. Então você não é crente. Porque o seu cristianismo ou gera mudança ou não é cristianismo. Não, mas eu não consigo controlar, então você não é habitado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. Onde habita o Espírito Santo há domínio próprio. Então nós precisamos ter esse controle, esse espírito pronto para abrir mão de retaliação. Às vezes a gente pode enfrentar situações em que nós vamos ser difamados. Pessoas vão tentar agredir você, vão contra você, mas você tem que se manter, não retaliar. Por quê? Paulo diz assim: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E esse perto aqui tem dois sentidos. Perto no sentido presencial e perto no sentido da vinda. Quando você está perto de alguém que é investido de autoridade, você age diferente, né? Esses dias eu saí do supermercado e parou a viatura da Rocan, os policiais armados, e a Joana ama, ela acha muito bonito assim, né? Eu falei assim: quer conversar com o policial? Ela: mas porque expressão séria, bravo, por causa das armas. E eu falei: não, a gente vai lá, ele está aqui para cuidar da nossa segurança, para nos proteger. E eu fui lá e falei assim: boa tarde, policial. Ele: boa tarde. Eu falei assim: olha, quer conversar com o senhor? Aí foi uma coisa muito legal. Brincou com ela e tal. Só que eu percebi que ela mudou. Aliás, eu também mudei. Quem que nunca foi parado num comando e você está tudo certinho, mas por causa da autoridade que é investida no policial, e ele fala assim: documento do carro e habilitação, você fica branco. Mas seu documento está em dia, sua habilitação está tudo certinho. Porque a presença de alguém investido de autoridade faz com que você mude o jeito. Paulo está dizendo assim: Jesus está perto de você. Então por que você não está mudando? Agora, também é no sentido de que ele virá. Quando eu era pequenininho, minha mãe dizia assim: vai aprontando. Seu pai vai voltar do serviço, viu? A hora que ele chegar, você vai ver só. Pronto, era necessário para que tudo se acalmasse. Às vezes a gente tem que pegar os crentes infantis, que ficam bagunçando, que ficam dando trabalho, e dizer assim: quando Jesus voltar, você vai ver, hein? Para ver se a pessoa tem consciência, e Paulo está dizendo exatamente isso: perto está o Senhor. Quinta recomendação de Paulo, verso 6. Ele recomenda a igreja a evitar a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Irmãos, a ansiedade é a maior doença do século. A Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa: em torno de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de algum tipo de ansiedade. Nós vivemos ansiosos. Os crentes da cidade de Filipos, eles não estavam vivendo um paraíso existencial, mas eles estavam vivendo um mundo também cercado por perseguição. Perseguições. Há muitas causas de ansiedade. Talvez aqui na igreja fossem os relacionamentos quebrados. Nós sofremos muito mais com o que as pessoas nos fazem do que com as circunstâncias que estamos vivendo. Já percebeu isso? Dói muito mais o que as pessoas fazem com relação a nós do que a situação que nós estamos necessariamente.
que às vezes ficar sem dinheiro a gente se acostuma. Enfrentar algum tipo de doença a gente se acostuma. E a gente vai aprendendo a lidar com isso. Mas quando pessoas que são do nosso círculo de confiança traem a nossa confiança, nós sofremos mais do que a circunstância em si. Sofremos por causa do relacionamento. Por quê? Porque nós criamos expectativas nas pessoas. Os irmãos foram recebidos, eu tenho expectativas a respeito deles. Isso é natural. Eu já criei expectativa a respeito de tanta gente. Pessoas que desceram as águas do batismo num domingo e desapareceram no outro. Eu recebi irmãos que disseram assim já muitas vezes: pastor, conta comigo, eu vou fazer o melhor que eu puder. E simplesmente desligaram da igreja pelo WhatsApp. Nunca me deram uma razão e nunca aceitaram uma visita. Pessoas nos decepcionam, isso é normal. Isso é absolutamente normal. As pessoas enfrentam os seus conflitos, as pessoas têm suas crises existenciais. Agora, uma outra razão também que causa ansiedade em muita gente é a preocupação excessiva com coisas materiais. Notem, nós estamos vivendo em um mundo que coisifica pessoas e personifica coisas. Tem gente que fala com o carro, fala com a televisão, mas não fala com o seu cônjuge, não fala com seus filhos. Tem gente que interage horas e horas com o aparelho de smartphone, mas não interage com as pessoas que estão próximos dele. Por quê? Porque nós estamos personificando as coisas. Nós achamos que a felicidade consiste em ter as coisas. E a gente pensa assim: se eu comprar uma roupa melhor, se eu comprar um carro melhor, se eu conquistar uma posição social melhor, eu vou ser mais feliz, eu vou viver mais alegre. E ao invés de nos envolvermos em relacionamentos, nós então começamos a coisificar as pessoas e nós nos relacionamos por interesse. Se você não fizer isso ou se me decepcionar em algum, eu não tenho mais interesse nessa amizade. Essa pessoa não pode mais me ajudar em nada. E qual é o resultado disso? O que isso tem gerado em muita gente na igreja? Primeiro, sufocamento da vida. A palavra ansiedade traz a ideia de estrangulamento, de enforcamento, de cortar o ar, cortar o oxigênio. A pessoa ansiosa, ela se sente como se estivesse sendo enforcada. Então, aquele que está sendo enforcado, ele precisa agir com rapidez. Pessoas ansiosas agem com rapidez. E ao agirem com rapidez, elas acabam nutrindo uma incapacidade de crer na soberania de Deus. Então, mudam constantemente as suas decisões. São pessoas não firmes. E você percebe, e a pessoa vai perdendo as forças, porque ela começa a sofrer antecipadamente, começa a imaginar problemas que não existem e já começa a sofrer. Entram em crises profundas. Então Paulo está dando uma recomendação: não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo deu um diagnóstico aqui. Um dos grandes vilões que nós enfrentamos é a ansiedade. Dr. Paulo deu o diagnóstico. Agora ele vai dar o remédio. E Paulo não vai dar a fluoxetina, amitriptilina. Ele não vai dar nenhum tipo de calmante aqui. Paulo vai dizer o seguinte: eu recomendo a vocês vida de oração. Verso 6. Antes, as vossas petições, as vossas ansiedades, os vossos desejos sejam em tudo conhecidos diante de Deus. Está aqui o diagnóstico e o remédio. Ele constatou a doença e ele ensina o tratamento. Perceberam? Nós tentamos suprimir a ansiedade com coisas materiais, com medicação, e pouquíssimas pessoas oram, quase ninguém ora. Ora para Deus mudar o quadro, lança ao Senhor. E o que acontece?
passar do tempo, essas pessoas começam a buscar uma mensagem de triunfalismo. É o que as igrejas têm feito. Hoje mesmo, Patrícia leu para mim a frase de um pastor, uma igreja com milhares de membros. E ele está trabalhando na linha do empoderamento cristão. A Bíblia não é mais o suficiente para esses pastores, para essas pessoas. Então, as pessoas começam a correr atrás de livro de autoajuda, começam a buscar tratamento no ansiolítico, mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que ao invés de lidar com a ansiedade buscando livros de autoajuda, nós deveríamos buscar a ajuda do alto. Que ao invés de lidar com mensagens de triunfalismo e pregadores que só ficam prometendo as coisas, nós deveríamos nos lançar de joelhos e orar e nos humilhar diante de Deus e buscar a Deus. Se você tem celular e costuma entrar no YouTube, você vai ver esses pregadores de triunfalismo, de autoajuda, tem milhões de visualização. Milhões. Porque as pessoas que assistem, mas elas nunca são curadas. Porque a cura não vem de você mesmo, de mim mesmo. Cristo é a fonte. Lance ao Senhor, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante dele. Sétima recomendação de Paulo, versículo 7. Ele recomenda a paz de Deus como uma bênção a ser recebida. Notem, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Para Paulo, a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Por isso, ele diz que a paz de Deus guarda a mente e guarda o coração. Pensamento errado e sentimento errado. Então, a paz que Deus nos dá, guarda a nossa mente e guarda o nosso coração. E a paz que Paulo se refere aqui, ela é uma paz que transcende as circunstâncias que nós podemos viver. Você já sentiu paz no cemitério? Tem gente que anda no cemitério, quando vai no velório, eu acho que ninguém faz isso por hobby, né? Mas de vez em quando anda no cemitério, entre os túmulos, e ele sente assim, nossa, que paz, né? Não houve gritaria no cemitério. Não tem barulho, não tem risada. Se tiver, corre. Tem assombração. Mas geralmente a sensação de paz. Mas ali é uma paz por causa da presença da morte. As pessoas estão sepultadas ali. Não é isso que Paulo está dizendo. Também não é a paz da paisagem, aquela calma temporária quando você vai num lugar paradisíaco. Ou você senta na beira da praia. Ou você vai fazer trilha. E você fica olhando aquela natureza. E você sente aquela paz, tem aquela calma. Mas você sabe que quando você retornar para a sua vida comum, para a cidade, para a selva de pedra, a agitação, o trânsito, a correria, a cobrança, a pressão de tudo que é lá, a paz acaba. É uma paz temporária. Também não é a paz da meditação. Não é uma paz que depende da respiração. Tem gente que está aprendendo a fazer yoga achando que vai mudar a vida. Não faça isso. A questão não é a sua respiração. A sua respiração ela já está errada por causa da sua ansiedade. Quando Deus dá paz no nosso coração, tudo se coloca no lugar. Também não é a ausência de problema. Tem pregador que diz assim, deixa os problemas lá fora. Ou, quando você se converter de verdade, seus problemas vão acabar. Isso é uma utopia, isso não existe. Os problemas estão presentes na nossa vida. Todos nós enfrentamos dificuldades. Também não é a paz oriunda da euforia. Você vai numa festa, um momento, e você está alegre, se regozijando com alguém, celebrando, o seu time ganhou o jogo, ou você passou num concurso, ou você recebeu uma promoção no trabalho, e você está comemorando o aniversário de casamento, ou de idade mesmo, e você está naquele momento de euforia, de alegria, porque uma coisa boa aconteceu, e você está celebrando. Só que os problemas ainda estão lá. Tem gente que recorre aos vícios, à bebida, às drogas, à prostituição. Por isso que
As boates estão cheias, os bares, as baladas. Por isso que os jovens andam com os carros com som estridente. A tentativa de sufocar uma angústia que consome a alma. As pessoas são infelizes porque a verdadeira alegria só existe com Cristo. Só existe com Cristo. Por isso que Paulo entende que essa paz transcende qualquer compreensão humana. E ele diz assim que Deus guardará. E aqui é interessante porque é um termo militar. É como um sentinela. Aqueles irmãos acostumados a ver sentinelas romanos, eles sabem que a paz deles será preservada. Deus há de guardá-los, a paz. Já imaginou isso? Deus está nos guardando. Às vezes, eu vou assistir aquelas viagens do presidente, e é legal, né? Você vê a equipe de segurança, os policiais em volta dele fazendo segurança. Ele se sente mais seguro porque ele tem seguranças particulares. Mas estes seguranças podem falhar, como falharam. Agora, Deus nos guarda. Essa paz que nós precisamos será guardada em nossos corações pelo poder do Senhor. É Ele quem está cuidando de nós. E é por isso que nós temos que confiar em Deus. Temos que descansar em Deus. Oitava recomendação, verso 8. Paulo recomenda aos irmãos a guardarem os seus pensamentos. Tudo aquilo que nós registramos na nossa mente, arquivamos, se são coisas boas, nós tiramos do nosso tesouro coisas boas. Tem muita gente difícil de relacionamento porque só arquiva coisa ruim. Qual é a recomendação de Paulo? E você, ao ler essa recomendação, você vai ver como é que você deve viver e com que tipo de gente você tem que se relacionar. Ele diz assim: procurem tudo que é verdadeiro. Tudo aquilo que é verdadeiro. Porque coisas imaginárias, ficção, só te envolvem em problema. Tem gente que vive no mundo da lua. Tem gente que vive no país das maravilhas. Volta para a realidade. Entenda a realidade da sua vida. Não adianta a gente ficar fugindo da realidade dos problemas. A fuga tem sido o comportamento desde a queda. Adão, quando pecou, fugiu de Deus. E a gente foge ainda que tentando omitir a nós mesmos a nossa fuga. Tem gente que não diz assim, não, eu estou fugindo do meu compromisso com a vida cristã, com a igreja, com os relacionamentos, com o exercício da minha fé, com as minhas obrigações. Ele não diz isso, mas ele sabe que foge. Porque a nossa maior dificuldade, irmãos, não é com o pecado em si. A nossa maior dificuldade é com coisas que nos agradam. Ninguém deixa de orar para ficar pecando. Sabe por que a gente deixa de orar? Para fazer coisa boa. A gente deixa de ler a Bíblia para fazer coisas boas. Quanto do meu tempo que eu poderia orar mais, ou ler a Bíblia, mas eu preferi assistir um filme, fazer uma boa refeição, fazer um passeio. Não há nenhum problema nisso, são coisas boas. Quem não gosta de passear? Mas o fato é que nós pegamos essas coisas boas e nós começamos a sufocar as nossas obrigações. Então, pense naquilo que é verdadeiro e cuide da sua vida. Tudo que é respeitável, disse o apóstolo Paulo. Aqui ele está falando sobre o decoro nas conversações. Crente, quando conversa, tem que ter ética. Tem que falar com respeito tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Nós sabemos que a justiça de Cristo é imputada a nós, mas ela também é uma justiça comunicada. Então, se eu recebi essa justiça de Cristo em mim para ser justificado, eu comunico essa justiça de Cristo no relacionamento com as pessoas. Tudo que é puro, isso também deve ocupar o nosso pensamento.
E aqui a palavra grega é agnos, que descreve algo sem mancha. O que ocupa a sua mente? O que passa na sua mente? Quais são os pensamentos que você tem? Quais os desejos que estão guardados aí no seu coração? Fruto daquilo que você está maquinando. Como que você passa o dia enriquecendo a sua mente? Quais as informações que você recebe? Quais tem sido a fonte? Já percebeu quando pessoas começam a se afastar do convívio da igreja, vão se tornando mais mundanas? Todos aqueles que se afastam do convívio cristão é porque são atraídos ao mundanismo. Então, sei lá, no seu trabalho, na sua vizinhança, onde for. Se você começa a se associar com pessoas ímpias, nas conversas, nas brincadeiras, nos trejeitos, você fica mundano. Então nós precisamos ter mais cuidado, buscar coisas puras. E ele diz também tudo aquilo que é amável, aquilo que suscita o amor, aquilo que é agradável. Quando nós abrimos os nossos lábios, nós temos que procurar expressar o amor de Deus. O amor de Deus. Eu me recordei lendo esta expressão de Paulo, certa feita, eu estava numa conversa, eu e mais 2 pastores, não são da nossa denominação. E aí um pastor citando um outro pastor amigo dele, falando da importância que ele tinha tido no ministério e das coisas que ele tinha feito. Esse pastor que estava comigo lembrou de um pecado que aquele outro pastor tinha cometido e por isso ele não estava mais no meio deles. E aí ele disse assim, mas esse pastor que fez tudo isso, não foi aquele também que fez isso? Quando ele falou, o outro pastor disse assim, rapaz, eu estava sentindo um cheiro de carniça, agora que eu vi de onde vem, você abriu a boca. Pensa numa pessoa que ficou com vergonha. Não fui eu que falei, foi quem estava comigo. Eu pensei assim, meu Deus, que pastor corajoso de falar isso para o outro. Porque não fazia o menor sentido ele trazer à tona o pecado de alguém que já tinha se retratado. E às vezes, nós ficamos agindo assim. Quem somos nós? Perfeitos? Se a pessoa pecou, errou e se arrependeu, amém? E às vezes a gente fica sempre falando das mesmas coisas e esquecemos que as pessoas têm sua família, têm filhos, às vezes têm cônjuge. Nós às vezes tripudiamos. E quantas pessoas sofrem por causa disso? Por causa de um erro cometido lá atrás, que até se arrependeram. Mas por quê? Aqueles que quando falam dele não são amáveis. Não se expressam, o que Paulo diz aqui, tudo aquilo que é de boa fama. Os lábios do crente devem ter esses valores. Não pode mentir. Não pode ter boca suja. O crente tem que ser digno, honroso, respeitoso. Isso é uma coisa maravilhosa. Conversa com uma pessoa 2, 3 minutos, você sabe se ela é crente de verdade. Não tem como, você percebe as palavras da pessoa, o comportamento da pessoa. E Paulo então continua dizendo assim, se alguma virtude, se algum louvor existe, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. São essas as qualidades, são essas as marcas, são essas as atitudes que devem preencher a vida cristã. Em último lugar, verso 9, a recomendação de Paulo à vida prática como evidência de uma vida autêntica. Olha só o que ele diz assim, o que ele diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, em mim isso fazei. Tem que ter muita segurança para dizer isso, né? Você chegar para alguém e falar assim, olha, o que você aprendeu de mim, o que você recebeu de mim, o que você ouviu de mim, o que você viu em mim, faça. Testemunho. Paulo está dizendo à igreja, vocês são minha alegria, minha coroa. Então tudo aquilo que vocês viram em mim, aprenderam de mim, ouviram, me imitem. Façam como eu.
E existe uma conexão aqui na expressão anterior que ele usou, seja isso que ocupe o vosso pensamento, com a palavra isso fazei. Ele liga os dois assuntos. Sabe por quê? Porque uma coisa é aprender a verdade, outra coisa é assimilar e praticar a verdade. Uma coisa é você entender os fatos na sua cabeça. Ah, pastor, eu entendi. Outra coisa é você viver e ter isso no seu coração. É só iluminar a mente. Tem que aquecer o coração. Não pode ser crente formiga, cabeça desse tamanho, cheia de informação, mas não produz. Então nós precisamos produzir. E eu concluo, irmãos, essa mensagem dizendo o seguinte: Paulo fala sobre a necessidade de praticarmos aquilo que nós aprendemos. Essa série de exposições, eu trouxe vários ensinos do apóstolo Paulo, e o meu desejo é que você pratique esses ensinos, que nós sejamos aprovados diante de Deus, que não vivamos como aqueles que vivem desregradamente, vivem de maneira relaxada, desobedientes a Deus, mas que tenhamos uma vida que agrade a Deus, para experimentar a verdadeira paz. É isso que Paulo está nos convidando. Só se experimenta a verdadeira paz aquele que conhece o Deus da paz. E eu encerro citando novamente o versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém?